Padilha, boa noite, você tá bom? Fábio. Boa noite, importante essa campanha do agasalho, né, Fábio? É importante. Olha, eu vi, Padilha, muitas pessoas morrendo. Uma vez eu encontrei um senhor que ele estava, assim, a poucos metros da minha residência, de camiseta regata e shorts, um senhor, num frio lascado. E quando eu me aproximei, eu acabei colocando ele no carro, levando para um centro desses de acolhimento, já faz um tempo isso. O rapaz que estava trabalhando na mecânica em frente, ele falou assim, olha, você foi um anjo para ele porque eu estava vendo esse senhor morrer. Então, eu vejo que as pessoas muitas vezes têm vontade de ajudar, mas não sabem como, Não sabe né? como, né? Todo mundo pode ajudar de algum jeito, né? Pois é. Um agasalho, às vezes é um agasalho do filho que cresceu, que não usa mais, né? Não gosta da cor, não gosta da cor, tudo. E aumenta muito, viu, Fábio? Assim, não só a hipotermia, que é a queda da temperatura da pessoa, quando ela se expõe muito ao frio, mas, por exemplo, doenças cardíacas, né, como o infarto, aumenta a frequência, a ocorrência dos infartos nesse período de inverno, quando a pessoa se expõe ao frio. Então, a pessoa nem precisa chegar na situação de estar com hipotermia. Às vezes, o frio está exposta, vai aumentar doenças respiratórias, tem mais infartos agudos do miocárdio. Então, realmente, o que a gente puder fazer é muito importante. Viu? É muito importante. Olha, Padilha, tem muitas perguntas que já estão chegando aqui. O pessoal sabe que você vem no programa e eles já mandam as perguntas para a gente aqui. Eu separei algumas aqui. Já que estamos falando de inverno, o vírus influenza já está circulando em várias regiões e as pessoas têm que ficar atentas para se protegerem por causa deste inverno? Já circula, sim, né? Ele começa a circular, quer dizer, na verdade ele circula ao longo de todo o ano, aumenta mais nesse período pré-inverno e ao longo de todo o inverno. E ele começa a circular no inverno do hemisfério norte, então muita gente que em dezembro foi passar Natal, começo de férias nos Estados Unidos, na Europa, traz o influenza para cá. A gente tem surtos, muito comum ter surtos no começo do ano, e agora, quando começa a apertar o inverno, aí aumenta muito a circulação. Inclusive, quem é daqui do estado de São Paulo, por exemplo, amanhã encerra a campanha de vacinação da gripe. Então, é muito importante as pessoas se vacinarem, sobretudo os idosos, gestantes, crianças, quem tem doenças crônicas associadas. A vacina é de graça. É muito importante as pessoas tomarem a vacina porque ela reduz os casos graves ou os óbitos, né? A gripe, sobretudo quando está relacionado com influenza, a gripe mata, né? Uma das principais causas de óbito no mundo inteiro, no período do inverno, não só aqui no hemisfério sul, no Brasil, mas no hemisfério norte mais ainda. Então, nós temos a possibilidade de ter uma vacina boa, de qualidade, gratuita. Então, quem tem indicação de receber a vacina não pode deixar de se vacinar. Então, amanhã tem o dia que encerra. É uma pergunta, assim, que acho que todo mundo faz, né? É mito esse negócio de falar que, eu tomo a vacina e fico gripado? É mito. Sabe o que acontece muito? Por exemplo, eu tomei a vacina umas 3 semanas atrás. Tá. E quando eu fui tomar a vacina, eu já estava com um pouquinho de resfriado. Às vezes você está resfriado por outros vírus, que não é o vírus da vacina. Não são vírus que vão causar um resfriado grave. Isso é muito comum acontecer. Então, a pessoa já estava resfriado, vai lá, toma a vacina, fica pior do resfriado, acha que é a vacina. É mito, né? Não existe, não é daquelas vacinas. A gente tem algumas vacinas que é o vírus vivo, atenuado, que pode até causar uma doença pós-vacinal. No caso da vacina da gripe, não é isso, né? Então, é totalmente segura, não existe nenhuma possibilidade da pessoa desenvolver uma gripe depois da vacina. Pode tomar tranquilo. Pode tomar tranquilo e é muito importante. O que pode acontecer é a pessoa ficar resfriada, até com gripe de outros vírus, né? Mas não é por conta da vacina. Padilha, eu queria falar sobre um assunto, porque eu vi uma notícia ontem e anotei até ela aqui, que o Ministério da Saúde anunciou ontem a incorporação no SUS de um tratamento que previne a infecção pelo HIV. A terapia está sendo oferecida aos grupos inicialmente mais expostos ao risco e estará disponível para 7 mil pessoas. E esse número foi tido como insuficiente por especialistas durante a discussão sobre o assunto na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que recomendou a terapia. A chamada PrEP, isso, né? Isso. Sigla em inglês para profilaxia pré-exposição, ou a pílula para prevenir infecções,
pelo HIV. Como é que ela funciona, Padilha? Isso é bem interessante, assim, é um pouco um conhecimento que a gente foi adquirindo quando começa os novos tratamentos para o HIV, o que a gente foi percebendo? Se a pessoa toma a medicação e você tem uma carga viral indetectável, ou seja, tem uma quantidade tão pequena dos vírus circulando que nenhum exame consegue detectar a presença do vírus, essa pessoa reduz o risco dela transmitir para uma outra pessoa. Então foi se percebendo que esse é um primeiro conhecimento. O segundo conhecimento foi quando a gente descobriu que quando você sofre uma picada, por exemplo, trabalhador de saúde vai usar uma seringa, uma agulha, sofre uma picada de uma pessoa que está infectada pelo HIV, alguma lesão, ou quando você tem uma atividade sexual não protegida e suspeita que aquela pessoa tem o vírus do HIV, o que a gente descobriu depois? Que se a pessoa tomar um intervalo bastante rápido, até 72 horas, começar a tomar uma medicação para o HIV, essa reduz muito o risco dessa pessoa receber aquela transmissão, não vai se infectar pelo HIV. Então, esses dois conhecimentos suscitaram vários estudos que seria o seguinte, por exemplo, casais, né? Casais que sabem que um deles é infectado pelo HIV, por exemplo. Se você ofertar um medicamento para um dos casais, né, um dos casais que tinha um HIV negativo, e foi acompanhar durante um tempo o que acontecia. E esse estudo mostrou que essa pessoa que tinha HIV negativo, estava tomando a medicação, ela não era infectada pelo seu parceiro, né? Então, ela tem um efeito bastante positivo e por isso se defende há um certo tempo já a incorporação. O questionamento que a Comissão Nacional, essa é uma comissão muito séria, foi criada por lei em 2011, era até ministro da Saúde na época, a gente criou por lei essa comissão, era uma comissão com especialistas que definem a incorporação de medicamentos, exatamente para não ser uma decisão do Ministério, do ministro, decisão de técnicos especialistas, falam assim, esse medicamento é importante, tem que ser incorporado no SUS. Qual que é a crítica que a comissão está fazendo? É porque tem mais do que 7 mil pessoas que poderiam receber esse tipo de medicamento hoje, indicados para receber. Então, é mais um reforço nessa grande luta contra a epidemia da AIDS. Então, pessoas, por exemplo, casais, né? Pessoas que têm um risco de pré-exposição bastante importante, receber esse medicamento permanentemente pode reduzir o risco de infecção. Agora, isso não é motivo para as pessoas deixarem de tomar as outras precauções, né? Usar preservativo, as preocupações em relação à prática sexual não segura, né? Isso é muito importante. E quem está infectado pelo HIV já, quem já está o vírus, tomar sempre a medicação, porque ao tomar a medicação está cuidando da sua vida e está reduzindo o risco de transmitir para o parceiro que ama, né? Para a pessoa com quem ele se relaciona. Muito bem. Olha, a Amanda Soares, de Itupeva, São Paulo, mandou uma pergunta aqui interessante. Olha, doutor Padilha, é verdade que pessoas que tiveram a chikungunya podem ter consequências no sistema vascular? É verdade, Amanda. Infelizmente, inclusive, isso foi uma descoberta bem descrita no número grande de pacientes aqui no Brasil. Por muito tempo, a gente sabia que a chikungunya, ela dava, como a gente falava assim, uma dengue mais arrastada. A pessoa tinha 4, 5, 6 meses, podia ter muita dor na perna, dificuldade para se locomover. E se imaginava que isso fosse só um efeito neuropático, ou seja, estava só agredindo os nervos daquela pessoa. E um estudo muito bem feito aqui no Brasil, já tinham casos sendo descritos, mas em volume de pacientes, identificou que além do acometimento neurológico, ou seja, dos nervos, também está sendo acometido o sistema vascular pela chikungunya. Isso complica ainda mais a recuperação dessa pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade, muita dor na perna, pode ter edema, aquele inchaço, igual tivesse uma insuficiência vascular, né? E as condutas são mais condutas de fisioterapia mesmo, medicação para reduzir a dor, e com o tempo controlando isso para não acometer e a pessoa ficar com algum tipo de sequela. Então, infelizmente, é um dos problemas da chikungunya, por isso que a grande arma que nós temos nesse momento é combater o mosquito, né? O mosquito Aedes, que transmite dengue, zika e chikungunya. Olha só, as pessoas vão acompanhando a gente falando e vão fazendo perguntas a respeito. Boa noite, Fábio e doutor Padilha. O meu esposo está com chikungunya. Devido a essa doença, ele está com o coração crescido, não é?
O coração pode voltar ao normal? É a Rosiane Câmara de Fortaleza, no Ceará, que nos pergunta. Depende da situação, viu, Rosiane? Assim, nós temos alguns vírus que causam o que a gente chama de um quadro agudo de insuficiência cardíaca. Então, vários deles, né, vírus causam isso. A própria doença de Chagas pode ter um quadro agudo, que você tem um acometimento da capacidade do coração de funcionar de forma aguda e uma recuperação disso em relação ao tamanho, volta ao tamanho normal, tudo. Então, ela pode estar tendo um quadro agudo que pode ter recuperação. Tem um quadro também que é um quadro mais crônico, onde dificilmente vai retornar ao mesmo tamanho, mas ele pode recuperar a sua força, a capacidade do coração agir, né? O remodelamento dele ser um remodelamento que cause menos impacto. Então, por isso que é muito importante, já deve estar sendo acompanhado para ter esse diagnóstico, inclusive, de algum grau de insuficiência cardíaca, de cardiomegalia, inclusive, insuficiência cardíaca provavelmente associada. É muito importante esse acompanhamento com o cardiologista para reduzir o impacto dessa cardiomegalia, a ponto, né, de você conseguir ter uma vida normal, qualidade de vida absolutamente normal e não ter impactos nos órgãos, né, outros órgãos que dependem dessa irrigação do coração, né? Mas, infelizmente, também já foi descrito situações como essa de acometimento cardíaco raciocinal de chikungunya. Olha, a Maria Helena de Barbacena, Minas Gerais, diz assim: oi, Fábio, tudo bem? Pergunta para o doutor Alexandre Padilha, já tem uns 12 dias que eu estou muito, mas muito gripada. Eu posso, mesmo nessas condições, tomar a vacina? Só precisa ver, viu, Maria Helena, se você está, o que é muito gripada para você, tá certo? Se você tiver com grau de acometimento pulmonar, né, com dificuldade para respirar, tudo, não é o ideal você tomar vacina numa situação como essa. Se estiver com febre permanentemente, não é. O ideal é melhor cuidar dessa situação gripal, né, e tomar a vacina de imediato. Se for um pequeno resfriado, não está com febre constante, não tem acometimento pulmonar mais importante, não está com falta de ar, não tem problema não, pode tomar a vacina, né? Eu estava citando um exemplo aqui, eu quando fui tomar estava um pouquinho resfriado, né? Estava em bom estado geral, tudo estava um pouco resfriado, mas é importante tomar a vacina porque ela protege dos casos graves da gripe. Muito bem. Quantas perguntas? Podem continuar mandando, hein? 11 95033 6870. Coloca aqui no vídeo pra gente, por favor, Tiago. Olha lá, 11 95033 6870. Quer fazer perguntas para o doutor Padilha? Por favor, façam, que a gente faz aqui para ele. Fica aqui que eu vou dar mais um recadinho. Padilha. Fala, Fábio. Olha, eu separei uma pergunta aqui, que é o seguinte, eu acho que é um mito, né? O Jaime Ferraz, de São José, Santa Catarina, pergunta pra gente: doutor Padilha, ingerir ovos aumenta de verdade o colesterol? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse tipo de alimento, Padilha? Você sabe que essa é uma pergunta que todo mundo deve ter, né? Porque às vezes vem alguém com a dieta milagrosa, né? Ou depois tira. Esse negócio de dieta sempre tem o vilão. Então, café já foi vilão, deixou de ser vilão. Ovo é a mesma coisa, né? Até queria reforçar isso. Saiu recentemente assim, um livro bem interessante de um jornalista, não é nem de ninguém da área da saúde, que ele resolveu visitar os 10 países mais magros do mundo. Olha só. Interessante, assim, tirando, né, a África, tirando onde a magreza tem a ver com a fome. Então, pegando o país que tem alta expectativa de vida, os 10, o mais magro é o Japão, né? E ele observou 3 coisas muito importantes. Primeiro, são países onde as pessoas gostam de comer, mas no sentido assim, de que você para comer, você tem seu tempo para comer, reúne as pessoas no fim de semana para comer, aquela coisa de comer junto com a família, né? Então, tem o prazer pela comida, por fazer a comida, tudo. Segundo, são países que mantêm na sua dieta normal comidas tradicionais muito variadas, então o prato muito variado. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso arroz e feijão, que é maravilhoso, né? Pode ter um ovo de vez em quando, o que não pode é ter repetição sempre aquela mesma comida. Então são pratos muito variados. E terceiro, são países que as pessoas usam muito transporte coletivo ou bicicleta para ir trabalhar, então acaba fazendo mais atividade física, que isso é muito legal. Assim, se você puder
Quem vai de ônibus, pega um ônibus um ponto à frente para caminhar um pouquinho mais, na estação do metrô, né, caminhar no dia a dia, tudo, né? Então, essa situação do ovo é isso. Não existe regra, né, mágica para a dieta. O que existe é você ter uma dieta diversificada, com um bom balanço entre carboidrato, reduzir gordura, sempre ter proteína, e ser sempre bastante diversificado e o ideal, comida de verdade, né? Não adianta parar de comer ovo e ficar comendo embutido, alimento processado, salgadinho o tempo todo, porque aí você vai estar comendo, além de mais gordura, mais sal do que deveria comer, né? Então, pode sim comer o ovo de vez em quando, o ideal é que não coma todo dia, porque senão você não vai estar diversificando a sua dieta, né? Muito bem. E pode ser frito. E pode ser frito, cozido, mexido, cru. Cru, do jeito que quiser. Gemada. Cru é só se for gemada, se assistir aquele gemada. Dois Filhos de Francisco, né? É verdade, que eles botavam lá. Jesus amado. Boa noite, Fábio. Boa noite, Padilha. Eu estou assistindo o programa, que aliás está muito bom. Parabéns, muito obrigado. Gostaria de saber do doutor o seguinte: eu estou com 2 hérnias de disco. Jesus amado, hein? Eu sinto muitas dores. Só que eu fui ao médico e ele me receitou calmante. O que eu tenho que fazer, Padilha? Ele deve ter, assim, um dos motivos, né? Uma das terapias possíveis para você tratar com dor crônica faz parte do conjunto de medicamentos que você pode utilizar. Pode fazer parte dos benzodiazepínicos, ansiolíticos, então é o que ele está chamando de calmante. Por um tempo, tinham pessoas que defendiam, profissionais que defendiam a intervenção cirúrgica como a melhor forma para tratar a hérnia de disco. O que a gente foi observando cada vez mais, né? Que é muito comum, às vezes, ter intervenção cirúrgica, às vezes tinha indicação muito precoce ou não tão adequada da intervenção cirúrgica, fazer a cirurgia, e a pessoa voltava a ter problema de coluna, né? Então, cada vez mais vai se apostando na ideia da educação postural, da reeducação postural. Não adianta fazer a cirurgia e manter um peso, né? Então, corrigir a alimentação, a atividade física, muita fisioterapia, atividade de fisioterapia. E, às vezes, é comum para a dor crônica você combinar com medicação alguns benzodiazepínicos, ansiolíticos. Não é impossível, né? Ele está falando de calmante, é possível que seja essa combinação de medicamentos. Agora, o principal tem algumas situações que tem indicação cirúrgica clara. Se você está tendo acometimento de membros inferiores, né, acometimento, dificuldade para caminhar por conta disso, tudo. Se não tiver indicação cirúrgica, e sempre também pesando o risco e benefício, né, vale a pena fazer uma cirurgia como essa, você pode ter outros problemas de saúde, sempre trabalhar com um plano terapêutico que tem a fisioterapia, tudo, e controle da dor. Então, pode fazer parte do controle da dor alguns medicamentos que são benzodiazepínicos. Padilha, acabou o nosso tempo. Obrigado pela sua presença, Obrigado viu? Você. O pessoal pode continuar mandando pergunta aí pelo Twitter, pelo Facebook, né, à vontade. E um prazer aqui. Vamos estar aqui de novo. Prazer é E nosso. amanhã é o dia que termina a campanha de vacinação. Então, quem não se vacinou para a gripe ainda, não perca a oportunidade. Eu já me vacinei, minha esposa já se vacinou. Tenho uma filha de 2 anos também, já foi lá tomar vacina. Eu que carrego ela para tomar vacina, ela chora com o pai. Mas não deixa de se vacinar, gente. Por que eu fui ser filha do Padilha, né? Tem que tomar vacina, meu Deus do céu. Ela se sente traída, assim, quase, né, Silema? Mas faz Padilha, parte. vai com Deus, irmão. Obrigado, viu?